Bom, pessoal, então para a gente finalizar então o nosso estudo sobre função quadrática, no vídeo anterior a gente viu por que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, certo? Então agora o que eu vou fazer com vocês vai ser fazer um grande resumo, conforme eu falei no final da aula anterior, sobre tudo aquilo que a gente viu até aqui, finalizando então, resumindo ali sobre o gráfico da função quadrática, tá? Bom, então olha só. Então a primeira coisa que a gente viu foi a forma geral da função do segundo grau da função quadrática. A função do segundo grau é uma função do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, lembrando que o a ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, isso daqui deixa de existir e a gente passa a ter então uma função afim, tá? Uma das coisas mais importantes que a gente tem é a forma canônica da função quadrática, que é a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. É pela forma canônica que a gente chega que os zeros da função quadrática são da forma menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, certo? Lembrando que o delta, de novo, é b ao quadrado menos 4ac. Quando o delta ele é maior que zero, a função possui dois zeros distintos. Quando o delta é igual a zero, a função possui dois zeros iguais. E quando o delta é menor que zero, a função ela não possui zero real. Tá? Beleza? Então, até aqui era muito parecido com o que nós tínhamos na equação do segundo grau. Então, uma outra coisa importante que a forma canônica nos dá é a questão dos máximos e mínimos. Então, lembrando, quando o a é positivo, a função quadrática possui valor mínimo. Esse valor mínimo é o f de menos b sobre 2a, que é igual a menos delta sobre 4a. Quando o a é negativo, a função ela possui um valor máximo, que é o f de menos b sobre 2a, que é igual a menos delta sobre 4a. Então, lembrando, o valor máximo e o valor mínimo a gente calcula da mesma maneira por menos delta sobre 4a, que é o f de menos b sobre 2a. O que determina se esse menos delta sobre 4a é máximo ou mínimo é o valor de a. Se o valor de a for positivo, ele é mínimo. Se o valor de a for negativo, esse valor ele é máximo. Tranquilo? Beleza? Bom, nós vimos no vídeo anterior que o gráfico da função quadrática é uma parábola, certo? Bom, então vamos lá. Repara o seguinte, no caso aqui, como a gente também viu, a concavidade da parábola ela pode estar voltada para cima, como está aqui, ou pode estar voltada para baixo, como está aqui. Repara que quando ela está com a concavidade voltada para cima, ela possui um valor mínimo, sim ou não? Se ela possui um valor mínimo, é porque então eu tenho o quê? Eu tenho então que o A é positivo. Então, para todos esses casos aqui, então aqui o A é positivo, o A é positivo e o A é positivo, certo? Aí repara comigo uma coisa, nessa parábola aqui, ela está intersectando o eixo x em dois pontos. Se ela está intersectando o eixo x em dois pontos, aqui a gente tem dois zeros diferentes da função. E quando é que a gente tem dois zeros diferentes da função? Quando o delta é maior que zero. Então, o delta aqui é positivo. Repara agora nessa parábola aqui. Essa parábola aqui ela está tangenciando o eixo x. Se ela está tangenciando o eixo x, é porque a gente só tem um valor de x que zera a função. A gente só tem um valor de x que zera a função quando o quê? Quando o delta é igual a zero. Então, aqui, além do a ser positivo, o delta tem que ser zero. E agora, repara nessa parábola aqui. Nessa parábola aqui, o que a gente tem? A gente tem que ela não toca o eixo x. Se ela não toca o eixo x, é porque nenhum valor de x zera a função, né? Nenhum valor real. Então, quando é que nenhum valor real zera a função? Quando o delta é negativo, certo? Então, aqui, o que nós temos? Nós temos, então, que o delta ele é menor que zero.
Tá legal? Beleza? Então, tá aqui. Temos aqui essas 3 parábolas. E aqui a condição de cada uma delas. Tá? De forma análoga, repara, quando a concavidade está voltada para baixo, essa função ela possui um valor máximo. Quando é que ela possui um valor máximo? Quando A é negativo. Então, para todos esses casos aqui, a gente tem que o A é negativo. Então, aqui o A ele é negativo. Para esse cara aqui, o A também é negativo. Para esse cara aqui, o A também é negativo. E aí, de maneira análoga que a gente viu ainda agora, né? Tocou o eixo X em 2 pontos. Se tocou o eixo X em 2 pontos, é porque a gente tem 2 valores reais que zero a função, logo o delta é maior que zero. Então, aqui o delta é maior que zero. Aqui, tocou o eixo X em um ponto só. Se tocou o eixo X em um ponto só, que só tem um zero da função, né? Ou melhor, tem 2 zeros iguais, que é quando o delta é igual a zero. Então, aqui, a gente ainda tem que o delta é igual a zero. E por fim, o delta aqui vai ser negativo. Por quê? Porque o eixo x ali, a parábola não toca o eixo x, então não tem nenhum valor real de x que zera a função. Repare que todos esses caras, né, a parábola ela possui um vértice. Então tá aqui, ó. O vértice da parábola é onde se encontra o valor máximo e o valor mínimo, certo? Da função, dependendo de como esteja a concavidade da parábola. Então, olha só. Então, eu tenho o seguinte. O vértice da parábola é o ponto V de coordenadas xv, yv, onde o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Por que, que o x do vértice é menos b sobre 2a e por que, que o y do vértice é menos delta sobre 4a? Porque volta para cá. O vértice é onde se encontra o máximo e o mínimo da função, certo? O valor de x que minimiza a função é menos b sobre 2a. E esse valor mínimo é o menos delta sobre 4a. Então, nesse ponto aqui, o x é igual a menos b sobre 2a e o y é igual a menos delta sobre 4a. Ou seja, o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Da mesma forma, o valor máximo ocorre quando o x é igual a menos b sobre 2a e esse valor máximo é menos delta sobre 4a de forma análoga. Então, seja com a concavidade voltada para cima, seja com a concavidade voltada para baixo, o que a gente tem é que o x do vértice ele é menos b sobre 2a e o y do vértice ele é menos delta sobre 4a. Beleza? Tranquilo? Bom, queridos, então com isso eu fecho então o estudo da parte teórica de função quadrática, tá? Então, ainda teremos aí resolução de exercício, pode encontrar muitas resoluções de exercícios aqui, tá bom? Mas a parte teórica a gente fecha nesse vídeo, nessa aula. Tá legal? Beleza? Espero que essas aulas tenham ajudado vocês e até uma próxima. Forte abraço.